Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre o tema de a esquerda e a direita, mas em psicologia, Adriana. É, Um tema quente, mas vamos entender psicologicamente como é que funciona, né? é justamente porque é quente, né? Eu Sim. estava pensando na necessidade de entender essas ideias, essas vertentes, por assim dizer, de um ponto de vista que não seja político. Porque Uhum. hoje a política praticamente não existe, né? Assim, Não é o que é política? A política seria, primeiro, a política era até uma área da filosofia, né? Quer dizer, seria a arte de governar. E tudo bem, isso é muito bom, né? Não podemos viver sem isso, é a arte de governar. E tem que governar para todo mundo, obviamente, tem que cuidar de muitos aspectos de um país, não só econômico, não só social, não só enfim, ecológico e não só humano, etc. Então, hoje em dia nós não temos, né? O que vemos é uma guerra de tensões psicológicas, assim, de emoções. Vemos um assim, uma orgia de emoções descontroladas e pessoas claramente que não conversam uma com a outra, porque as emoções tomam conta, porque não estamos debatendo ideias, porque não tem ideias. Tem ideia para debater. Tem pseudo-ideia, parece que tem, né? Em teoria teria as ideias, e tem gente que tem ideias, com certeza, né? Absoluta. Mas, assim, no ponto de vista coletivo, não tem ideias que se debatem, porque quando a gente debate uma ideia, a ideia, ela é uma entidade que a gente pode olhar de muitos lados e refletir sobre a ideia, né? e pode conversar. Evidentemente vai ter que, como pode conversar, porque isso é discussão de ideias, isso se faz em qualquer lugar civilizado, né? Em qualquer Uhum. lugar onde as emoções estão sob controle, mas se eu pego uma ideia e essa ideia representa, na verdade, uma emoção minha, eu não estou discutindo, eu não posso discutir a ideia, eu não estou discutindo ideias, eu estou expressando as minhas emoções, que é o que a gente vê hoje, né? Um vomitar, um vomitar as tensões de uma sociedade profundamente infeliz, né? Eu acho que a sociedade brasileira é profundamente infeliz, apesar de toda a alegria e todas as coisas simpáticas, né, brasileiras, mas é uma sociedade infeliz, é uma sociedade que vive uma condição de violência, de exclusão, de assim, de muitas décadas. Não tem como viver bem. Não tem como uma pessoa de verdade estar bem andando numa rua suja, imunda, com medo de ser roubado a qualquer hora, né? De ser assaltado, as casas com os muros altíssimos, entendeu? Como eu moro nos Estados Unidos, né? Quando um dia teve um ano que eu fui ao Brasil e eu não estava muito mais acostumada, nem fui acostumada, porque eu cresci na Itália mesmo. Mas eu cheguei, eu lembro que eu estava de carro e, 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 e não sei se eu estava parado, se era semáforo, o que que era, mas tinha uma calçada esburacada, feia, em São Paulo, de um pet shop, cheio de frescuras de pets, né? E chegou um jipe, um carrão, não era um jipe, um carrão importado, obviamente, um carrão enorme, super chique. Desceu alguém, foi para a loja. Agora, aquilo para mim pareceu tão esquisito. Você tá com um super carro, você é o papapá, né? Você tem dinheiro, você desce numa calçada esburacada, suja, sem nenhum cuidado, as ruas sem cuidado, para entrar numa loja para comprar uma roupinha pro teu poodle. Gente, não tem como ser normal isso. Precisa ter muita alienação para viver assim. É o contexto, ele entrega mesmo, né? O que se passa. Contexto entrega, quando a gente tem um olhar de fora, porque as pessoas são tão habituadas. Eu mesma, quando cheguei ao Brasil, demorou um tempo para mim me acostumar a ver gente jogada no chão, crianças assim, à toa na vida,
Demorou um tempo, porque isso não é normal. Não tem um país civilizado em que isso acontece. Que tenha lugares de pobreza, tem, que tenha, né? Aqui tem, tá cheio, mas assim, esse descaso é um descaso, né? Então, assim, uma sociedade doente, eu não acho que tem como ser realmente feliz numa sociedade assim. A gente tem que se tapar, se tapar, se tapar para sobreviver. E isso, essa infelicidade, esse rancor até de falta de oportunidades, porque o brasileiro não tem oportunidades assim de realização mesmo, né? Ele tem que virar muito malandro para conseguir ganhar dinheiro, tem que trabalhar muito para se manter, tem que, enfim, fazer, não necessariamente conseguir ser ele mesmo para ganhar dinheiro. Então, essa raiva de viver, de existir numa sociedade assim, explode nas ruas falando sobre a desculpa de esquerda e de direita. É mesmo, Adriana. E também tem uma coisa que eu quero te contextualizar e te perguntar. Eu li uma frase esses dias que fala assim: o fanatismo, porque a gente está vivendo um momento de fanatismo também, né? Assim, radical, parece. E aí a frase diz o seguinte: o pensamento fanático, ele é um pensamento colonizado. Então eu fiquei pensando que as pessoas que, enfim, que se chega nesse ponto é porque se perdeu realmente uma capacidade de pensar. O que quer dizer pensamento colonizado? Deixa eu entender. Colonizado quer dizer um pensamento, por exemplo, quando você falou do carrão chegando lá naquele contexto de chão feio e tal, esburacado, as pessoas aceitam isso porque elas também acham, eu vejo assim, né? Que as pessoas pensam, quem tem um carrão, ou quem tem poder, sei lá, quem tem poder não pode ser questionado, entendeu? A pessoa sempre fica num lugar mais baixo com relação a esse poder. Então não se questiona, não se pensa, não se troca ideias. Mas isso é um pensamento que vem de fora, né? Não sei, me parece que Por que vem, que vem de fora? não de fora, mas que é introduzido, por exemplo, assim, eu não sei de onde que vem exatamente quando no contexto da história do Brasil, mas olhando assim muito superficialmente lá para a colonização dos índios, né? Ah, o que vinha de fora era legal, os E até instrumentos. hoje, né? Até hoje, né? Basta que você venha de outro país, eu passei por isso, né? É, Você tem preconceitos, tanto bons quanto ruins. Sim, mas essa é uma dinâmica, né, do opressor mesmo, né? É da opressão e de uma sociedade que não tem, que foi muito esmagada, que foi muito subjugada. Então as pessoas não têm, elas querem ser como os ricos, né? Elas querem ser também como os ricos, poder ter o carrão e pisar numa calçada imunda para ir comprar a roupinha do seu poodlezinho. E, assim, é o que o Paulo Freire falou, que o sonho do oprimido é ser como opressor. Mas não tem hábito, não tem educação, questionamento. Sim, é colonizado no sentido que existe ainda isso. Então, praticamente, o rico brasileiro, mesmo sendo brasileiro, é como se fosse o antigo português, né? É isso. Ou americano depois, ou inglês, ou francês, ou holandês, enfim. É sempre alguém que vem de fora. E os índios hoje é o povo, mas é um povo extremamente alienado. Mas agora, eu não queria ir tanto por esse lugar, porque que é importante, mas eu queria focar numa coisa mais interna, né? Que é mais a minha área mesmo, porque a direita e a esquerda tem conotações, o conceito, assim, o conceito genérico de direita e esquerda tem conotações psicológicas importantes que precisamos reconhecer dentro de nós. sim, Porque se a gente não quiser ficar nesse fanatismo, assim, não ficar como joguetes em meio a emoções extremas que nascem de um mal-estar profundo, assim, existencial, né? Existencial, a gente precisa entender a política, por assim dizer, na sua essência, no seu aspecto psicológico, porque tudo depende, no final das contas, de cada um de nós. E a gente sim. vai projetando ideias e partidos e políticas e salvadores da pátria e não chegamos enfim, é uma coisa infantil. É o Papai Noel que vem, né, que vem salvar. É Papai Noel. Então, a direita é caracterizada pelo quê?
Quais são os valores da direita? Na política? É na sociedade que a gente conhece, é na vida real. Quais são? Família, é isso? Família, né? Deus. Deus, a pátria. São pessoas, portanto, é o conservadorismo, né? São conservadores. Uhum. Mantém a tradição, a continuidade, né? Sim. É... Cultura. A estrutura, exatamente, mantém a estrutura. E, e receiam mudanças. Uhum. E são protetivos, assim, tem uma postura de proteção e de defesa, para não deixar muita coisa assim, qualquer coisa entrar. Eu vejo aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Uhum. Direita é uma lavagem cerebral assim escancarada, né? Martelar sobre a fronteira. Tá chegando um monte de mexicanos, de gente, né, entrando, imigrantes ilegais. Então é defesa, é proteção da nosso território, que também é no Brasil, né? Esse é um conceito da direita. Proteção do nosso território, depois tem segurança nas ruas, daí a polícia, daí a ditadura, a ideia, né? Daí a justificativa para uma ditadura militar que aconteceu no Brasil. E então é isso, é proteção, defesa, estrutura. O Deus aqui entra não porque eles sejam religiosos realmente, mas porque Deus ainda o antigo sacrado romano Império Romano, né? Em que Deus dá o aval ao político. Dá o aval, Deus está acima do presidente, estava acima do rei, está acima do presidente, porque é pela mão de Deus, então tudo isso está abençoado, é uma ordem natural, como se Montefosco diria, né, uma ordem divina, porque é considerada uma ordem natural, como devem ser as coisas. Então é a tradição e o conservadorismo. Na psique, na estrutura psíquica, quem faz esse papel? Masculino. Sim, mas quem faz esse papel? Qual é a função psíquica que faz esse papel? É o ego. É o ego, exatamente. O ego, é isso que eu quero que as pessoas entendam, né? O ego, tecnicamente, é um complexo, um conjunto, né, de características, de valores, de crenças, de desejos, de traços, que para se sustentar tem que ter um certo nível de defesa. É o que Freud chamava de resistência contra o quê? Contra a avalanche, possível tsunami que vem do inconsciente, né? Que vem das emoções e que vem até dos sentimentos mais normais. Aí, quanto mais desequilibrado você estiver, uma pessoa estiver, mais defensiva ela vai estar, mais rígida, mais tensa, né? Se apegando mais ao passado. Por quê? Porque ela tem medo do futuro. Ela tem medo de desmoronar ao se deixar permear por algum conteúdo novo, que pode muito bem ser uma simples paixão, assim, apaixonar-se por uma ideia, apaixonar-se por uma pessoa, uma vontade de sair, de fazer outras coisas, etc. Então, o ego sempre tem uma função de conservar o equilíbrio, Uhum. de superentender as mudanças e julgar se o que é preciso, o que não, né? Uhum. Sim. Vai brecando emoções ou coisas excessivas que possam vir a mexer com ele, com o equilíbrio dele. Quanto mais um ego é frágil, como a gente sabe, né? Maior vão ser as suas defesas, mais rígido ele vai ser. E como disse Jung, né, o fanatismo é o resultado de uma dúvida interna. Ou seja, tá quebrado alguma coisa, não tá compacta a crença, ela já tá quebrada. Uhum. Por isso que a pessoa precisa insistir na ideia, vira fanático. Entendi. Então, o ego tem uma tendência a ser de direita. Naturalmente. Naturalmente, Deus fez ele assim. Não, o que seria isso de direita, né? Porque o ego tende a se conservar e se manter. E ele tende também a se abençoar, né? Dar o aval, a bênção suprema
com a crença. Isso já estamos num ego bem, não bem, mas um ego já esclerosado, né? Mas a se dar, ele se acha sempre certo, né? As pessoas que não refletem, elas se acham certas sempre. Elas não estão se questionando, não estão abertas para o diálogo. Então, a tendência para a direita, para o conservadorismo, para o tradicionalismo, para a manutenção do status quo, para a defesa e do território, é um traço do ego. Inclusive, o ego precisa defender o seu território, no sentido de, né, de não se deixar invadir. Ele precisa fazer isso para sobreviver. Uhum. Como nós sabemos, né, na nossa formação e tudo, sabemos que não se pode ficar só nisso, porque é por isso que surgiu, inclusive, a psicanálise, porque essa postura gerou neuroses, gerou problemas, desequilíbrios psicológicos muito grandes também. E nós vemos isso todos os dias. Sim. E o que a esquerda, né, a direita quer exatamente isso, a direita, mas só que a direita aí na política, ela não está defendendo o território simplesmente brasileiro, já está tudo distorcido, mas eu quero entender, que assim, eu quero passar essa informação para a pessoa se olhar, né, porque você pode ser oficialmente de esquerda, mas você pode estar totalmente fechado para o teu mundo interno. Você está repetindo um jargão, você está repetindo um padrão. E aí, para que você vai somar? Repetindo a modo de também conservar a mesma dinâmica de manter uma estrutura, de manter alguma. Também, exatamente, exatamente. Por isso que a gente tem que hoje entender o cerne desses conceitos na psique, porque afinal eles surgiram da psique, não surgiram de um extraterrestre que jogou aqui um DNA e mudou as coisas. Surgiram da gente, a gente criou essas ideias, né? A gente criou, o ser humano criou. Agora, a esquerda, vermelha, já a cor, né? E já, olha, só para falar, né? Um dos extremos da direita é o fascismo, né? E depois, além do fascismo, temos o nazismo, que é ainda mais direita, é extremismo, né? Mas um dos extremos da direita é o fascismo. Qual é a cor do fascismo? Preto, que é a morte. Porque se você se fecha, não tem vida, não penetra nova vida, não tem renovação de nada. E eles, de fato, criaram morte. E o nazismo criou morte. E o nazismo, inclusive, ele tem essa conotação, olha só, olha se não é psicológico isso. Tem uma raça que é a branca, que branco como a nossa consciência, claro, é a luz solar, é tudo que está no racional. Eles estavam acima de todo mundo. E eles eliminavam os diferentes. Né? Fora o rolozinho, né, de eliminar os quem tinha também dinheiro, que eram judeus, eles ficavam com dinheiro. Mas a ideologia é essa. É o diferente, o que está por baixo. E que não tem lugar, não tem integração. Então, no pensamento da direita, e aí vai sempre mais, tem uma gradação, né, do normal, se é normal isso, até o extremo, não tem espaço para o diferente, porque não tem nem instrumentos para fazer uma integração. Se a raça branca, no caso os arianos, né, eram os divinos, os certos, não tem lugar para ninguém mais. Então os outros têm que ser eliminados. É muito pesado isso, mas é emblemático de como funciona um ego totalmente desequilibrado. Ele vai eliminar tudo aquilo que não cabe no conjuntinho de valores dele. E, portanto, eu estou falando das coisas internas, daquilo que a pessoa vai sentir, da vontade de fazer outras coisas daquela que os seus códigos, seus cânones prevêem. E isso vale para quem se diz de direita e para quem se diz de esquerda. A gente não tem como fazer política hoje em dia, qualquer trabalho social e sociológico, sem levar em consideração a dinâmica interna que cada um de nós tem. Porque o que está fora está aqui dentro, ou melhor, o que está aqui dentro é o que está fora. Exatamente. Exatamente. E isso se estende também, não só na política, né? Por isso que é importante entender.
Absolutamente, exatamente. Porque a política é só, é um aspecto disso, né? É Agora, um a aspecto, direita, é o que está acontecendo agora e o que a gente pode ver mais, claro, no comportamento das pessoas, né? Porque tem uma sim, tensão muito grande. tem uma tensão. Agora, a esquerda, como que a gente vai definir a esquerda, assim, em termos de valores gerais? Então, abertura, né? Abertura. Eu não sei, aqui eu não sei de onde que vem assim, talvez, não sei se é um preconceito isso, mas as pessoas da direita falam que as pessoas da esquerda são universitários, são intelectuais, sabe? Puxa, isso é ruim? É, Peraí, isso é só. ruim. Me parece que é. Uau, ser intelectual é ruim desde. Olha, nem não se pode pensar, não se vai. E universitários, ou seja, jovens irresponsáveis. Essa é a ideia, jovens não são responsáveis, pensam muito, não têm prática de vida, não sabem como a vida é. E esse pensar não é bem visto. Quer dizer, isso aqui são pessoas bem de direita, né? Assim, já é uma direita bem avançada, porque está proibindo pensar. Porque pensar é perigoso, de fato. É. E aí a esquerda também tem o valor social, né? De acolher as pessoas, de garantir o mínimo para as pessoas, o que a direita diz que é muita regalia, porque vai sustentar essas pessoas que não querem trabalhar, e fica Meu Deus, essa. tem uma mulher aqui no meu dentista, é a mulher do dentista, é brasileira, ele é americano. Eu gosto muito de lá, eles são todos trampistas, ou todos, ou quais, sei lá, mas eu gosto muito de lá, porque eu me dou bem há muitos anos que eu vou. E aí eu descobri que ela é bolsonarista e ela é pró-Trump e ela é vegana também. Uhum. E aí tão interessante, porque um dia a gente estava falando, mas assim na boa, porque a gente se conhece, assim, eu falei, ela falou, olha, ninguém vai tirar do meu coração, eu sou de direita. E não sei o que que ela falou, mas não se pode dar comida para as pessoas, não se pode ajudar. Mas ela falou com uma preocupação, como se fosse assim, um erro muito sério. E eu quero entender um pouco isso. Porque então, a esquerda é coração, é o coração. Uhum. Assim como a direita é uma racionalidade esclerosada. O coração. Coração, vermelho, amor, abertura. Amor é abertura, abertura é amor. Portanto, Uhum. inclusão, portanto, olhar para o social e também abertura no pensamento, porque a abertura aí vai levando para pensar coisas novas, para sentir tesão de criar novas coisas no mundo. Muito bonito. Uhum. Mas, como a gente sabe na nossa formação, o coração também não é não é simplesmente para assim, o coração não é só feito de luz. E a gente já trabalhou isso em inúmeras formas, e eu escrevi um monte de coisa sobre isso. O amor, desta forma, sem critério, sem. Não digo que não tenha critério, mas quando a ideia fica assim da inclusão, todo mundo feliz, se juntando, etc., é imediatismo. Imediatismo. Não se pode. A preocupação do outro lado, aqui pelo menos eu ouço isso, é que não tem dinheiro. Ele sempre fala, não tem dinheiro. Claro que tem lobby, eu sei que tem lobby, tem um monte de gente roubando e tem um monte de dinheiro, né, gente? Tem um monte de dinheiro. Tem dinheiro para fazer tudo que a gente precisa. Mas a justificativa é que não tem dinheiro para investir aqui, porque, por exemplo, investem no exército, que é a defesa. Bem um assunto de direita. E não investem na educação, porque a educação cuida das pessoas, faz com que as pessoas sejam mais civilizadas, sejam mais educadas, inclusive possam trabalhar melhor, inclusive possam consumir melhor, se a gente quiser manter o consumismo, né? Mas eu não entendo porque tem que arrasar com as pessoas. É muita miopia política também no Brasil, né? Miopia da ganância de quem tem dinheiro, quer manter o dinheiro, basicamente. Mas o dar tem que ter critérios, porque tem que ser realmente um dar, que é grande também no Brasil, a Bolsa Família, todas as críticas, né? As pessoas se aproveitam, isso, aquilo. Pois é. Psicologicamente,
A gente sabe que isso acontece. Eu não estou dizendo que seja a maioria, que a gente não tem que ajudar. A gente tem que dar o pão. Eu acho que temos que dar o pão, porque senão a pessoa não pode nem ter força para ir para a escola. Uhum. Mas tem uma tendência letárgica, né? Tem uma tendência a escorregar para a letargia mesmo. Porque eu acho que tem uma tradição histórica muito antiga no Brasil de desvalorização do trabalho, porque o trabalho é para outras pessoas, não é para mim. Então, não vale a pena, né? É o que Montefosco que a gente viu, né, recentemente nas nossas aulas. Não vale a pena se engajar para alguma coisa, né, que não exprime a mim mesmo. Então, tem uma profunda alienação no Brasil de ser cidadão, não tem cidadania, não. Cidadão assim como partícipe da sociedade, como alguém que pode fazer a diferença. As pessoas não podem fazer diferença. Não podem, ninguém faz a diferença. Fora um punhado de ricaços que fazem o que querem com o país, mas ninguém faz a diferença. Porque, assim, tem gente que faz, óbvio, é um modo de dizer, né? Estou falando das pessoas comuns. Tem gente, eu conheço gente que faz. Mas a pessoa normal não se sente valorizada, porque tem um conceito, né, de governo muito antigo. Uhum. Então, mesmo quando se quer amar, que é essencial, fundamental, precisa fazê-lo de forma mais inteligente. Precisa usar mais a racionalidade. Não digo que os programas não sejam racionais, não estou falando disso. Eu estou falando da abordagem psicológica ao assunto. Porque senão as pessoas, os jovens, as pessoas normais, né, que estão desesperadas com um governo de direita, desse direitismo que a gente vê, entram no outro polo, que vira também fanático, que vira também indiscriminado. A gente precisa aprender a pensar com mais clareza para criar uma realidade nova. Uhum. Sim. Adriana, mas assim, falando da direita e da esquerda, nesse modo que você explicou de funcionamento, mais racional ou menos, ou mais aberto, qual é a propensão das pessoas de ser de um lado ou de outro? Ou é a respeito do mecanismo em si, de ser Não, fanático? muito boa pergunta, porque aí temos que falar da esquerda, da direita, dentro de cada um de nós, Uhum. Isso. né? Porque a esquerda, dentro de cada um de nós, a esquerda que depois a direita oficial critica, o preconceito, né? Não sei se, independentemente se isso é real ou não, mas o preconceito que bate e que fica na cabeça das pessoas é Uhum. que se dá a torta e direito a todo mundo, e todo mundo vai se aproveitando, e todo mundo come, né? Todo mundo vai tirando do coletivo, né? Mas essa atitude é o imediatismo, é o permissivismo, né? É o permissivismo que a gente vê dessas famílias ricas e não, que dão tudo, por exemplo, aos filhos, que acobertam as injustiças familiares, que acobertam as malandragens, né? Uhum. Sim. Porque é meu filho, porque é meu neto, porque é meu sobrinho, porque é minha esposa. Quem não faz isso, né? Isso daqui, amo porque eu amo. Então, amor não pode estar desancorado da justiça. E todo mundo acaba sendo de direita quando fica fechado no próprio pensamento e se sente melhor. Eu tenho certeza que tem pessoas melhores do que as outras, né? Assim, tem certeza. Mas quando a gente está querendo entender as coisas, o melhor é em que sentido? Tem que entender. Porque para mim o melhor é a pessoa que tem mais consciência, que, portanto, tem mais abertura mental e capacidade de dialogar com as contradições, de lidar com a contradição interna e dialogar com as diferenças internas e, portanto, externas. Então, mesmo uma esquerda que está repetindo padrões, e está cheio, porque eu ouço pessoas mais inteligentes, porque precisa ser mais inteligente para não repetir jargões,
que só pelo fato de você questionar qualquer coisa, questionar no sentido de querer entender, de querer ver, de querer olhar mais profundamente, entender qual é o melhor caminho, elas já são banidas pela direita, pela esquerda. Não dá para funcionar assim. Então, e a mesma coisa acontece também com o feminismo, né? Ou seja, extremismos que bloqueiam o desenvolvimento do pensamento e o desenvolvimento humano. Uhum. E nós todos somos cheios de contradições. Porque eu não estou querendo, estava falando, eu acho que, por exemplo, aqui temos que ter uma solução para a fronteira. Não acho que tem que deixar entrar as pessoas assim. Não acho. Agora, o problema, a solução não é construir um muro como aquele, desculpem, idiota do Trump queria fazer, porque é um idiota esse cara, um narcisista patológico mesmo, queria fazer. Não é barrar, isso é o muro da consciência, né? Que barra qualquer coisa nova. Tem que ajudar o México a se erguer, porque quem produziu a pobreza na América Latina não são só os colonizadores portugueses e espanhóis, são também esse povo maravilhoso aqui onde estou, né? A quem é muito conveniente ter um quintal aqui embaixo e mão de obra barata, etc. Então, assim, eu acho que as pessoas teriam que ficar no seu país, possivelmente. Mas esse país tem que ser ajudado a crescer, justamente porque você sabe mais, você tem mais, você pode mais, vai lá e ajuda. Essa é a postura, né? Eu não Exatamente. quero dividir a minha casa com qualquer um, não. Eu quero a minha propriedade privada. Eu quero sim, essa minha casa, ninguém entra aqui. Eu quero, é isso, eu não vou compartilhar tudo. Por que eu tenho? Mas isso não quer dizer que eu não vou deixar de contribuir com aquilo que eu posso para uma sociedade melhor. Exatamente. Então tem muito trabalho para entender isso, no sentido de, assim, talvez a gente vai ver ainda esse fanatismo durante um tempo, né, Adriana? Porque até cair essa ficha. Ah, vai ver muito ainda. É uma coisa inicial, essa é uma reflexão inicial e eu acho que a situação do jeito que está apontando para uma nova abordagem, né? Está apontando para uma nova abordagem de visão das coisas, porque eu acho que as pessoas com um pouco mais de cérebro, desculpem, viu? Estão cansadas dessa. Não se jogam assim na mistura da briga pela briga. E tem uma coisa que você falou no vídeo da divulgação, que é a respeito da política e as emoções, né? Porque, assim, é isso, a gente, por mais que a gente queira pensar sobre isso e buscar essa abertura, né, de entendimento, mas quando a gente vê uma coisa absurda, assim, é muito difícil Ah, sim, não se... muito difícil. Aí que é exatamente, porque tem um choque. E esse é um outro tipo de emoção que não vem da infelicidade da vida, que cada um tem, que pode ter, da raiva, mas vem do choque mesmo daquilo que a gente vê, né? Se choca com a sensibilidade de uma pessoa, né? Se choca com os valores de alguém, né? Eu tenho muitas coisas que realmente eu nem posso ver, eu não vejo, porque não aguento, não aguento. E, e não tenho o que fazer, o que eu faço é o que eu posso fazer e eu faço. Mas é muito chocante, é muito fora de contexto, né? E isso mostra, por exemplo, o fato que um presidente da República, né, possa falar em público, olha só, impunidade em público, que pintou um clima com uma menina de 14 anos, um homem de que tem o quê, 50, 60 anos, é, como se tivesse no quintal da casa dele. é como se tivesse no quintal da casa dele, ele fosse assim um vagabundo qualquer de rua, enfim, que nem tá bebendo, nem sabe o que está falando, não tem nenhum valor social, não tem etiqueta, o mínimo de etiqueta. Ele pode ser um filho da puta, né? Depois né? Como muitas pessoas, mas você não mostra assim explicitamente. O fato que ele possa mostrar isso, não só fala do fato que ele é muito bobalhão, ele é estúpido mesmo, ele não é uma pessoa inteligente.
Ele não está lá por causa de qualquer qualificação dele, está lá porque é interessante para vários grupos, né, de interesse econômico, não está lá por ele. E pior, porque que ele seja um idiota não tem problema, mas o pior é que ele possa falar, porque ele está sabendo, no fundo ele sabe que tem alguém que está entendendo a linguagem dele. Alguém? Muitos, inclusive. Muitos, que para muitos isso é normal, que são muitos, evidentemente, homens e, evidentemente, mulheres muito alienadas de si, né? Porque para uma mulher aceitar uma fala dessa, ela tem que ser... Então é isso que choca, né? Não é só ele, mas o fato que se possa dizer isso publicamente, né? Que, assim como o Trump aqui, tinham... claramente ele é um racista a nível de Ku Klux Klan, entendeu? A família dele era uma racista mesmo. E tem um monte de provas, assim como o Bolsonaro, um monte de provas, ele engavetadas, né? Um monte de tentativas de impeachment engavetadas. É porque tem quem suporte. Isso é muito pior do que ter um idiota aí. Muito pior. E aí a gente se sente num país... Que país é esse? Onde é que estou, né? Onde é que Sim. estou? Mas isso é o fruto, eu acho, e principalmente de uma total falta de educação, de estudo. O brasileiro foi mantido ignorante, né? Para não se confrontar com o resto nenhum país do resto da Europa, mas em nenhum país isso poderia acontecer, mas nenhum. Impossível. Impossível. É realmente a República das Bananas, né? Sim, exatamente. Eu acho que o problema principal é esse mesmo, a educação, né? Não importa se de direita ou de esquerda, mas enfim, não Educação tem não um, é, né, de direita, de esquerda. Educação é educação com aquilo que sem a Bíblia no meio, porque não tem educação sem Bíblia. Isso a gente superou na Europa em 1600, né? E, e daí eu vou usar a Bíblia para fazer. Assim, tem um regresso incrível, né? Mas educação é isso, com aquilo que a mente humana vai pensando, a mente humana de todos os pensadores que tem algo de realmente algo a contribuir para o mundo, porque nós estamos precisando, né, evoluir. Todo mundo tá buscando isso. E o Brasil é um país muito estranho, assim, e interessante, porque tem muitas pessoas mais conscientes, né? Mas tem uma grande massa inconsciente. E aí não tem massa crítica para gerar mudança. tem uma abertura, mas é muito limitada ainda, né? É, Nesse sentido de continuar esse diálogo, enfim, consigo mesmo, com os outros. E é por isso que é importante a pessoa buscar, né, realmente um caminho de se conhecer, porque não tem muito para onde ir, sim, né? e daí a gente vê também o excesso, né, de espiritualidade, Pois é. que não serve para nenhuma coisa, não serve para nada. Quer dizer, a pessoa está buscando, é uma droga, as pessoas estão buscando uma forma de estar bem, Uma forma de estar bem, mas exatamente. que não passe pelo social. Aí no social elas continuam fazendo a vidinha delas, né? As loucuras delas, assim, um trabalho louco, um trabalho difícil, um trabalho muito estressante, casamento. Mas assim, aí tem o retiro, aí tem o cursinho, aí tem a terapiazinha, aí tem a igrejazinha, vai. Uhum. Que é realmente a expressão da alienação, como dizia Marx, é realmente a expressão da alienação. Tem um valor da direita, eu acho que é mais de direita isso, né, Adriana? Eu acredito que sim, pelo que eu vivi também, assim, na minha história. De que a pessoa guerreira, a pessoa vencedora é aquela que, é isso que você falou, é aquela que vai, que trabalha e que não sei o que, sempre tá fazendo, é a guerreira. Venceu na vida essa, entendeu? Ah, É isso sim, aí. mas é verdade que uma pessoa guerreira, ela tem que ir na vida. Só que Sim, essa fala, dentro, descontextualizada, ela é muito espertinha. é. Porque significa você está numa sociedade de merda, desculpa, em que você tem pouquíssima chance de subir na vida honestamente e de ter uma vida decente. Você está à mercê dos jogos políticos. E a cada novo governo muda tudo em qualquer prefeitura e tem que se começar tudo de novo.
Você vive com ruas pobres, com pessoas desesperadas em volta, e você tem que ser guerreiro e fodão, desconsiderando isso tudo, trabalhando como um cão e não se questionando se você está trabalhando para os valores certos, para os objetivos corretos, fora a tua sobrevivência física, porque né, quantas pessoas trabalham como um cão, como guerreiros, só para sobreviver, como animais, assim. Então, ela está na floresta, você come os coquê, come coco e... Para quê? Entendeu? Não tem sentido a vida. A gente é guerreiro, sim, mas para ser guerreiro de verdade é o questionador, são guerreiros acéfalos. Não tem que pensar. São guerreiros dentro do sistema. Dentro do sistema. São os manipulados pelo sistema. É o sistema que vendeu essa ideia. Para que dá valor para quem trabalha desse jeito e não questiona. E aí a pessoa se sente muito bacana e despreza aí quem não trabalha, que pode até ser o próprio filho, que percebe que o pai é um alienado do caramba, que é infeliz, que depois tem uma relação péssima com a esposa dele, com a mãe do garoto, e ele não quer ser como o pai, e ele não sabe para onde ir, não quer entrar nesse mercado de trabalho, não quer ser isso, e não sabe para onde ir, porque ninguém pensa, ninguém se questiona. É isso que eu digo, ninguém é um cidadão que vai contribuir por uma sociedade. Ninguém se dá não existe esse conceito. Você só é um favor. É um favor que te fazem de não te atropelar pela rua, de não te prender por qualquer motivo, entendeu? De você estar vivo. Não pode. Isso é terceiro mundo. Isso aqui não é uma civilização. É muito atrasado. Sim. Tem muita coisa para pensar e para questionar, né, Adriana? Muita coisa. E não é fácil falar essas coisas, porque eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu Paciência. tenho liberdade de expressão. A gente tem que ganhar e tem que afirmar a nossa liberdade de expressão. Cada um fala o que quiser, né? Mas cada um tem o direito de se colocar. Sim, É só exatamente. isso. Cada um tem o direito de se colocar. Então, como que eu escolho meus candidatos, né? Já que eu não entendo de política, eu queria terminar com isso. Eu não entendo porque eu não tenho tempo e eu tenho um trauma pessoal, né? Que vem da história do meu pai. Então, eu realmente tenho um pé atrás com relação a me engajar em política. E também não teria absolutamente tempo para isso, né? E não tenho conhecimento. Eu lembro quando cheguei no Brasil, o pai da minha filha, né, queria que eu desse opiniões sobre assuntos. Eu falei, mas eu não tenho suficiente conhecimento. Como que eu vou dar uma opinião? Eu não gosto de dar opinião sobre uma coisa que eu não conheço. É uma vaga ideia. Então, eu não entendo. Porém, eu tenho um faro, uma intuição na qual eu confio bastante. Então, as coisas falam comigo uma linguagem não necessariamente racional. E eu sigo. Por isso que eu vou votar no Lula. Porque o Bolsonaro dá nojo. Dá nojo. A voz dele, o namorado da minha mãe, que é um cara super simples, mas é italiano, super simples, sem educação. Ele fala, mas como que os brasileiros podem votar numa pessoa dessa? Só de ouvir a voz dele é desagradável, a voz é a voz da alma. Bom, Boa tarde. tá bom, É, você vai, eu não vou, tá? A gente está conversando coisas aqui, não estamos fazendo propaganda política, querido. Não é propaganda, a gente está refletindo, refletindo. Ele está aqui para invadir, para influenciar as outras pessoas, né? Aproveitando esse espaço para fazer propaganda política. Continue que a gente vai analisando bem seu comportamento. Então, eu voto assim, eu voto para quem me inspira, né? E depois tem um monte de gente que eu posso não conhecer e nem saber bem, aí eu me afio em alguém em que eu confio, que também é uma questão, né? Que aí é a tua intuição, é você confiar no teu taco. Mas agora, realmente troglodita, eu acho, né? Acho o Bolsonaro realmente um troglodita. Eu vou de 13. E não porque eu sou petista, tá?
A gente está além dessa conversa aqui. Não é ser petista ou ser que é Bolsonaro, sei lá o que, enfim. E não é também ser brasileiro ou ser contra o Brasil. Isso aqui é uma palhaçada, né? Uma palhaçada, gente. Todos nós somos brasileiros e todo mundo está querendo o bem do Brasil. Então, usar a bandeira brasileira é pura demagogia, que é bem desse mundo conservador e tudo. Se bem que eu nem sou simplesmente brasileira, né? Eu me considero mais cosmopolita. Eu acho que as pátrias estão, o conceito de pátria está datado. Acho que a gente deveria abraçar o mundo e ser do mundo e conseguir criar uma realidade que seja boa para o mundo inteiro, não para um país a despesas do outro, um país contra o outro. Os americanos aqui, o Fox News, né, que é bem à direita aqui, olha só, eles tinham uma notícia sobre a China, né, porque eles estão é esse espírito competitivo americano que é tão ridículo, eu acho, hoje, em 2022, né? Que as universidades chinesas são melhores, estão melhores no ranking do que as americanas. É uma abordagem, é uma abordagem, é uma abordagem egóica, né? Por exemplo, como eu cresci lá na Itália, a notícia seria assim: as universidades chinesas estão melhorando nesses campos de pesquisa, né, notícias sobre o avanço das universidades. Aí, se depois você entender isso e quiser aproveitar dessa notícia para melhorar também né, a tua performance na universidade, beleza, ótimo. Mas não abordagem, falando assim, dizendo que eles são melhores do que os Estados Unidos, é claramente uma competição. É dizer, olha só, o fulaninho tem um brinquedinho melhor do que o meu, papai! Por que você está gastando dinheiro com os imigrantes? Quando você... Entendeu? É ridículo. É muito infantil, muito infantil. Eu acho que a gente está precisando evoluir, amadurecer, virar gente grande, aprender a pensar, aprender a discutir ideias, se apossar das ideias, apossar do conteúdo intelectual, estudar livros de verdade, não estudar a Bíblia, não estudar livros de espiritismo, não é as entidades que nos dizem o que a gente tem que fazer, é o nosso estudo. É sentar a bunda na cadeira, estudar, aprender, refletir, trocar ideias, aprender a ser pessoas civilizadas. E eu acho importante também, além de tudo isso, aprender sobre o que está sentindo. Bravo. Porque também, assim, só pensar a ideia Ah, colocada... sim, bravíssima, sem dúvida, Raquel. Aprender a reconhecer, a entrar em contato com os nossos sentimentos, porque senão nós seremos, mesmo dentro da nossa cabecinha de esquerda, seremos de direita. Entrar em contato com o outro dentro de nós. Aprender a abrir espaço, aprender a estar em contradição conosco, a entrar em xeque, aprender, enfim, a ampliar a nossa consciência. Sim. É isso, Adriana. São esses tipos, assim, essas conversas vão longe. Tá bom. Né? Obrigada, Raquel. Tá? Obrigada. Ficamos Tá? até uma próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.